Eu te convido a pensar se estamos mesmo prontos para a inclusão no Brasil ou estamos apenas empurrando nossas crianças para dentro de escolas que não sabem acolher. Hoje, uma das maiores discussões no Brasil é sobre a possível retomada das escolas de educação especial. E essa pauta só voltou porque a realidade está gritando. A promessa da inclusão plena nas escolas regulares foi linda no papel, mas o que vemos na prática são professores sobrecarregados, escolas inteiras despreparadas, salas com 35 alunos e crianças autistas sendo tratadas como problema porque não se encaixam no padrão da escola. O que tem acontecido, na verdade, é a exclusão dentro da inclusão. Crianças que se desorganizam, que sofrem bullying, que regridem no comportamento. Os professores, como todos já sabemos, estão extremamente sobrecarregados. Muitos até gostariam sim de um maior suporte, mas quando isso existe, na maioria das vezes, acabam tendo que contar com auxiliar de turma, os chamados mediador escolar, AEE, que tem, em sua grande maioria, pouca ou nenhuma capacitação em saúde mental. E o resultado disso, se você é uma mãe de criança com TEA e quer tentar matricular seu filho, as escolas sinalizam de cara: não temos como atender esse aluno. O que eu, infelizmente, já ouvi de diretor de instituição de ensino aqui no Rio de Janeiro. Ou até recebem sim um aluno, mas a inclusão fica no papel e a mãe e a criança é que se virem. E também tem o cenário em que a criança já está sim matriculada e frequentemente pede, a escola pede para os responsáveis virem buscar a criança porque eles não estão conseguindo manejar seus comportamentos. E por último, e não menos importante e frequente, os casos em que a escola diz que a criança só pode permanecer na escola por X horas diárias, pois a criança atrapalha a turma e a escola não dispõe de recursos para mantê-lo com comportamentos funcionais até o final do período. Aí isso diversifica muito, lê-se recursos, sala de recursos, profissional capacitado para realizar o manejo dos comportamentos, adaptações pedagógicas individualizadas e por aí vai. É nesse cenário que se discute a volta das escolas especializadas, não como um retrocesso, mas como alternativa emergencial para as famílias que não mais aguentam vivenciar esse contexto. Quando uma mãe me conta que o filho voltou a dormir depois de sair da escola regular, ou que ele parou de bater a cabeça ou diminuiu a agressividade, irritabilidade depois que mudou de ambiente, isso me diz tudo. Não é sobre escolher entre inclusão ou exclusão. É sobre saúde mental. É sobre proteger o que ainda pode ser construído nessa criança. É sobre correr atrás das janelas de oportunidade neuronais que vão se fechando ao longo do desenvolvimento. Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer em meus vídeos. Transtornos neuropsiquiátricos não são condições físicas, eu não tenho menos um dedo. Então, se nossos filhos estão ao menos 5 vezes na semana, 4 horas por dia, no ambiente escolar, invariavelmente são exigidas habilidades que competem às funções executivas e cognitivas dessa criança, sem falar da sobrecarga dos estímulos sensoriais diários nessa criança. Pensem comigo, se as escolas não entenderem que precisam sim capacitar não só os professores, mas também os funcionários, desde lá daquele que permanece na portaria da escola, quando a sua criança passa por ali, até a direção e coordenação pedagógica, o poder da colaboração da escola para o melhor desenvolvimento do cérebro do seu filho neurodivergente e a boa evolução em saúde mental vão ficar do lado de fora da porta da escola. E a conta nunca vai fechar, pois mesmo que o seu filho esteja fazendo terapias e até mesmo, em alguns casos, medicamentos para diminuir sintomas-alvo, quem pagará essa conta será o cérebro do seu filho. Como? Quando? Isso vai depender muito do quanto ele já possui estrutura e habilidades desenvolvidas para lidar com os manejos desadaptados daquele ambiente
estímulos aversivos, né, e desregulações diárias, né, que ele porventura esteja sofrendo. Pode ser que ele só demonstre os impactos na adolescência ou na fase adulta, quando você vai olhar para trás e vai dizer: apesar do meu filho, né, de eu me sacrificar tanto para manter as terapias e até do meu filho tomar remédios, né, parece que não saímos do lugar, ou saímos, mas demos um passo à frente, 10 passos para trás. Eu estou exausta, doutora, financeiramente, fisicamente, emocionalmente. Eu escuto isso. Ou então vocês nem sabem, né, exatamente os impactos, né, esperados, né, quando o tratamento do TEA não pode contar com a escola. Ué, mas ele não tinha esses comportamentos antes, essas dificuldades emocionais, X, Y e Z? O que houve? Quem me acompanha sabe, eu sou mãe de crianças autistas, um adolescente e uma criança na fase escolar. Esse assunto eu vivencio há anos, não apenas na prática médica, né, atendendo crianças e adolescentes neurodivergentes, mas também dentro da minha casa. Conheço as angústias, os limites das escolas, os colapsos emocionais e a dor silenciosa que muitas famílias enfrentam sozinhas. E por isso eu digo, essa decisão que impacta o desenvolvimento, o vínculo familiar e o futuro emocional da criança não pode ser tomada com base em achismos, pressões escolares ou medo de julgamentos. É preciso ouvir e avaliar cada caso com profundidade técnica e sensibilidade, a profundidade técnica associada à sensibilidade. Quando trabalhamos como um time, a ciência já provou, as pequenas grandes vitórias vão acontecendo e nesse momento, mais do que nunca, é essencial ter ao lado quem realmente entende o que você está passando e o que está em jogo e vive exatamente isso de verdade. Ficaram dúvidas? Me conte aqui nos comentários se a escola do seu filho é inclusiva, qual é a sua opinião sobre a discussão do retorno